bem, gente? Oi! Tudo bem? Tudo Olá. bem com vocês? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo Gente, certo? tudo Não sei nem onde eu certo? olho. Pra gente. Olha pra gente que não vai ter problema. Você está na sala de Hebe. Ah, meu Deus do céu, tô emocionado Você está, no agora. estúdio, você está no estúdio do Esquema Novo, não é isso? Isso. Gente, vamos apresentar É isso? Flávio Cremonesi. Não. Nem sei quem é esse cara. Nem sei mas- quem é esse cara. Se Esse perdeu, cara- né? O meu RG eu já perdi, já coloquei até limonada no RG, pra você ter uma ideia. Vulgo Limonada. Limonada, se você frequenta os meios cervejeiros de Belo Horizonte, você já deve ter esbarrado com esse rapaz por aí, falando em cerveja. E essa aqui já é uma especial. Essa Já é uma aqui especial, né? Daqui a pouco a gente vai entender o porquê da gente estar tomando Na essa cerveja verdade, aqui. eu nem sei se é só o meio cervejeiro. Eu acho que o Limonada, ele já frequenta Belo Horizonte em vários meios, vários grupos, Isso. vários, porque na verdade ele não é daqui. Eu sou mineiro por opção. Isso. Você é um mineiro por opção. A gente está aqui hoje porque o Limonada inaugurou Isso. um bar Isso. da cerveja dele, a Lift, mas até a gente chegar na cerveja dele, tem um longo Muita história. caminho, Muita É. história. que é uma história incrível. Por terra, por ar e pelo mar. Praticamente são todos os lugares que a gente vai, não tem como. Eu queria então que você começasse nos contando do começo. Vamos. Você é engenheiro? Vamos começar do final. Vamos fazer uma coisa meio Tarantino. O final é isso Vamos aqui. Não, aqui a gente gosta da coisa... Tudo na vida tem uma origem. Tudo na vida tem uma origem. Vamos começar da origem, então. Você é engenheiro. Nascido e criado. Eu sou nascido em Ourinhos, interior de São Paulo, e eu sou caipira de nascimento, caboclo de alma e caiçara na paixão e mineiro por opção. Olha, Olha que ótimo. Então, Bom que ele já tem as respostas todas prontas. não, isso é muito legal, porque eu sou do interior de São Paulo, sou fã do interior de São Paulo, morei em 7 cidades brasileiras antes de chegar em Belo Horizonte. E Belo Horizonte, vou falar que eu sou apaixonado com letras garrafais. Mas até chegar em Belo Horizonte, você tem uma história que passa inclusive pela Amazônia, não é isso? 10 anos. 10 Eu passei anos na quase Amazônia. 10 anos na Amazônia. Trabalhava com o quê lá? Madeira tropical e com uma certificação internacional chamada FSC na madeira. Aham. Então, eu trabalhei em grandes empresas fazendo corte de madeira, de uma madeira com manejo, e foi uma loucura, né? A Amazônia se não fala o mesmo idioma e usa a mesma moeda, eu ia falar que é outro país. Então, eu sou um fã da Amazônia, né? Eu tenho um privilégio de ter passado pela maior floresta tropical do mundo, né? Ter sentido aquele calor na pele, Encontrado com onça. encontrado com Várias onça, com índio. Eu já fiz navegações de 30 dias no Rio Solimões, você ficou 10 anos lá, 10 anos. cansou. Eu precisei me reinventar, sabe? Quando eu saí de lá, minha família estava em São Paulo e eu precisei me reinventar, sabe? Eu voltei para São Paulo, comecei uma consultoria com o mercado de madeira tropical e eu falei, poxa, e junto com madeira tropical na Fundação Getúlio Vargas e vindo com consultora civil. Você não levou um choque? Porque você sai, de repente, 10 anos morando, Já estava né? acostumado. Já, né? E de Tava repente vai acostumado. Vai pra São São Paulo. Paulo. Eu ia com uma certa frequência, não era uma coisa né? assim que eu... Não, entendi. Às vezes eu ficava Tá. 3 meses na floresta e saía igual um náufrago. Mas quando eu ia para São Paulo, eu ia com uma certa O frequência. balonismo entra aí nessa história de você se reinventar? O balonismo começou de uma maneira muito legal. Eu estava me graduando como engenheiro florestal no campus da USP, que fica em Piracicaba, e o piloto decolava de lá. E aí um dia eu estava indo de bike para a aula, sabe aquela aula das 2 da tarde, que você vai de bicicleta, sabe, ou de manhãzinha? Aí eu olhei e falei, pô, que é isso, cara? E aí quando eu vi, eu colei lá. Esqueci da aula e fui lá falar com o cara, que hoje é o meu... Pô, é praticamente meu segundo pai. É o famoso também quero viajar nesse balão. Também quero viajar nesse balão. Isso aí são muitas piadas que eu já ouvi. Eu só peço para não falar da piada do padre. Cara. O resto tá liberado. O
padre e eu não quero. Eu já respondi demais sobre isso, que nem era balão. Agora, o balonismo, ele começou como um hobby e aí virou, muito entre aspas, uma atividade profissional sua, né? Virou Muito uma entre atividade aspas, né? profissional. Eu comecei com balonismo, o comandante Feodor Nenov, que é uma pessoa que eu tenho um carinho violentíssimo, e ele me ensinou muita coisa, sabe? Eu aprendi muita coisa com ele. Por exemplo, é sério, quando você está montando o balão, a estrutura do balão, você está levando passageiro, pô, você tem nó, você tem mosquetão, você tem todo um procedimento que você faz. E uma coisa que eu lembro perfeitamente no começo, ele me disse assim: Limonada, eu não vou fiscalizar nada do que você fez. Então, quando você colocou um mosquetão, fez um nó, se você fez alguma besteira, cara, lembra que você está com 17 pessoas a bordo. Então, isso para mim foi um negócio muito chocante. Assim, eu falei, pô, então ninguém vai dar um cheque aqui para ver se está tudo ok ou não. Que é uma aeronave, né? Uma aeronave experimental, mas é uma aeronave. Então, aquilo foi a primeira aula que eu tive. Eu falei, cara, não posso depender de ninguém, eu tenho que fazer isso acontecer. E quando minha vida foi evoluindo no balonismo, a gente chegou em lugares maravilhosos. Ele começou e falou assim: Limonada, você vai ficar para as aventuras. Porque eu viajava muito para a Amazônia, não tinha tempo para poder atender toda a demanda do dia a dia. A demanda do dia a dia. As aventuras a gente faz junto e vamos para cima. Então, quando tinha aventura, ele ligava na Amazônia e falei, vou dar um jeito que eu vou colar em vocês. Então, a gente está falando de balonismo porque o balonismo é que te levou a fazer a cerveja Lift e que te trouxe, inclusive, para cá. Para o que está aqui hoje. Quer saber quando é que foi essa virada, né? Antes de chegar na cerveja, do balonismo, você foi para a TV. Então, pro canal off. Isso foi muito legal, sabe? O comandante, o Feodor, ele recebeu uma ligação da produtora Manjubinha Filmes, que é a produtora que faz toda a gravação. E eles falaram assim: pô, Feodor, tudo bem, cara? A gente fez uma pesquisa e viu que você é o piloto fodástico. Você é o cara. Você é um cara. E a Manjubinha Filmes trouxe o Slackline pro Brasil. Manjubinha Filmes. Grande abraço para todo mundo da Manjubinha Filmes. E o diretor é um cara sensacional, é o Bernardo Boscoli, que é filho do Ronaldo Boscoli. Filho do Ronaldo Boscoli. Então, pô, já tivemos altas conversas sobre música. O B é uma pessoa incrível, ficamos amicíssimos, né? E ele falou, pô, a gente queria fazer uma travessia de um balão pro outro no slackline. Aí o comandante me ligou e eu falei, porra, Feodor, vamos fazer essa história ao contrário, cara. De repente a gente monta um programa nosso, a gente faz um episódio deles, um nosso. Enfim, começou aquela boa história para ver o que a gente poderia chegar. E não é que chegamos, cara. A gente criou o Mais Leve que o Ar, que é o nosso programa. E o Slackline foi o episódio 1 da temporada 1. Nessa história, antes de chegar em Belo Horizonte, no dia 17 de novembro de 2016, eu tô bom. Sabe todas as datas. Tô bom de data. Eu fiz uma travessia de balão do Atlântico ao Pacífico, a temporada 2 do programa Mais Leve que o Ar. Eu saí do Brasil, Torres, Rio Grande do Sul, e fui bater lá em Antofagasta, no Chile. Foram 70 dias de viagem. Amo também esse nome, Antofagasta. Antofagasta. E esses programas, inclusive, estão acessíveis ainda? A temporada 1 já... Fico paninho, né? Depois a gente fala disso. Vocês vão entender o porquê do paninho daqui a pouco. A temporada 1 já passou e reprisou algumas vezes no canal. A temporada 2, ela vai entrar ao ar dia 18 de julho. Ah, legal. Bacana. Então vai ser dia 18 de julho. São 15 episódios, um por semana. Maravilha. Que vai inédito. E foi super bacana. A gente saiu, como eu disse, do sul do Brasil e passou uma linha reta, Brasil, Argentina e Chile. E aí quando você espreme a América do Sul, o Chile não tem 175 quilômetros em linha reta, né? E foi o mais intenso. Aí você se reinventou e veio parar em Belo Horizonte. Fiz a travessia toda, morava em São Paulo, fazendo as minhas conexões, meus business estavam indo por água abaixo, eu estava vendo minha vida... Indo pela garganta. Indo pela garganta. Aí, literalmente. Aí eu era casado, com a Fernanda, inclusive. Separei, falei, poxa, eu preciso ir embora, aqui não tá legal para mim. Eu fui embora, peguei o mapa do Brasil, falei, pô, vou para Minas. Cheguei em Minas,
só conhecia o artista, literalmente o artista do Zillerman, do Gustavo Ziller, que eu conheci no canal Off, numa festa da Globosat. E aí eu falei, Ziller, vamos trocar uma ideia, cara, vamos tomar um café, preciso... Você já passou por isso. Para quem não conhece, o Ziller também tem um programa no canal Off, que é o Sete Cumes, que a ideia é subir os 7 cumes do mundo. Também procurem aí, para quem não conhece. Acho difícil em Belo Horizonte não conhecer, mas enfim, fica a dica aí também. Na verdade, eu tô até falando pro Ziller que o 8º cume é o Santo Antônio, o bairro. Você sabe eu falei, põe na sua lista o Santo Antônio, o bairro. Ele treina lá, né? Eu sei. Ele coloca a mochila pesada e vai subir no Santo Antônio. O Santo Antônio é o 8º cume do mundo. Alguém não descobriu isso ainda. Aí você fez a sua conexão com o Ziller, chegou por aqui e fez uma conexão com cerveja também, que era uma coisa que você não entendia, não sabia de nada. Não, zero, eu sou ex-brameiro. Ex-brameiro, com todo respeito, não vou cuspir no copo que eu bebi praticamente minha vida toda, mas sou ex-brameiro. Hoje, acho que todo mundo passou por isso, né? Todo mundo. Então, pô, não consigo mais. Eu tento, mas não consigo. Às vezes eu até tento, mas, pô, não dá. Não dá, né? Mas tudo bem, isso aí é uma evolução. Dentro do seu paladar, dentro do seu conhecimento e tudo mais. E quando eu conversei com o Ziller no dia, na semana posterior que eu cheguei, ele falou assim, Limonada, ó, vai ter uma festa, dia 19 de novembro de 2016. Vai lá. Que foi a reedição do Movimento Balanço. Do Movimento Balanço, tá. E essa questão da música até guarda, porque ela reativou muita coisa na minha cabeça. Né? Porque a minha conexão, que a gente vai chegar daqui a pouco no papo, com a República do Lúpulo, foi com a música. Foi com a música, foi através da música. Foi através da Tanto música. que quando a gente se conheceu numa edição do Experimente, a gente não conversou de cerveja, de valorismo, de nada disso, só de música. Isso foi uma coisa espontânea, né? Eu não sou um especialista, mas eu sou um cara que já fiz serenata. Eu sou um cara que já fiz serenata. Isso é maravilhoso. Cantando. Serenata, checkpoint, né? A gente fez serenata. Eu sou aquele amante, a moda antiga, do tipo que Foi com ainda essa manda música, não, flores, Claro, né, apesar gente? do Claro. tênis, da calça desbotada. A gente tinha um grupinho lá em Ourinhos, e aí quando a gente ia, pô, a gatinha ali quer... Vamos lá fazer uma serenata. Aí e tinha um coral, que era a gente, e quem era o protagonista para conquistar a gatinha ficava na frente com uma flor e todo um... E aí era Uma boa serenata deve ser, não é, minha gente? Mas cantando o Roberto Carlos. Por favor. Já teve até Raul, mas Raul é foda, né? Agora você tá cantando... Roberto Carlos combina com você. Robertão. Enfim, daí rolou essa festa do Momento Balanço que eu achei descontrole total. Falei, caramba, que festa é essa, cara? Virou eu ali olhando, falei, sensacional. Na semana seguinte, conversei com o Ziller e eu falei, Ziller, contei toda essa história para ele. Falei, cara, eu preciso me reinventar, senão não vai dar certo. Quero ter um bar, só que hoje não consigo investir em bar nenhum. Eu preciso conhecer pessoas desse mundo. Só que eu falei, Ziller, nesse momento eu preciso servir as pessoas. Só para vocês terem uma ideia. Nessa questão da Amazônia, eu fui selecionado, eu fiquei num grupo para conversar com o Al Gore sobre o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, sobre a Amazônia. Então a gente ficou num grupo no Rio de Janeiro conversando sobre a Amazônia e tudo mais. Eu falei, cara, preciso servir as pessoas. Aí o Ziller me apresentou o Léo Prosa, que aí eu conheci o Gastropub e falei, Léo, pô, eu queria um momento para eu lavar o copo, porque nesse momento de reinvenção, você tem que liberar sua mente, seu corpo e tudo. Vou fazer até um exemplo, não sei se é o melhor. Pô, você pega o filme do Homem-Aranha 3, que ele tá soltando daquela gosma preta na torre da igreja. Tá ligado? Que o cara tá soltando na torre da igreja. É aquilo, cara. Reinvenção é isso, cara. Você tá se dilacerando, é visceral, você chora, você escreve. Eu comecei a escrever muito, até escrevi um livro, não vou dizer nem que é livro, mas tá guardado a 7 chaves, porque tem muita coisa ali que eu não posso nem divulgar. Aí veio a toalhinha. E aí veio a toalhinha, cara. Então, tudo isso... Porque aí você foi trabalhar no Gastropub, né? Lavando copo. Lavando copo. E eu precisava ser o Charlie Chaplin apertando parafuso. Cara, eu precisava me desconectar do que eu já E também tinha tem outra conectado. coisa, né, Limonada? Você estava chegando numa cidade, querendo ou não, desconhecida e precisava começar de alguma forma. Recomeçar. Todo mundo precisa começar ou recomeçar de alguma forma. A minha mudança né? foi tão radical, que eu mudei até o signo.
Juro pra você. Eu sempre achei que eu tivesse... Eu sempre achei que eu era leão. Eu sempre achei que eu era leão, porque eu sou dia 22 de julho. E agora? Aí, eu sou câncer. Uma bruxa do bem, amiga minha, pegou minhas contas, assim, nasceu que dia, que hora, segundos. Eu acho que ela falou assim, ainda é leão. Ela falou assim, você é câncer. Não, porque tem medo de gato e onça. Leão não. Pra gente, eu choro em beijo de novela. Eu choro em beijo de novela. Bom, aí eu comecei a conhecer pessoas, o Zé me apresentou, comecei a fazer as conexões. Começar as conexões. Eu saía no final de 2016, falei, não, hoje eu tenho que conhecer alguém. E eu saí para conhecer alguém. Então eu fui nisso até chegar na Casolec, que é um lugar que tem cerveja artesanal, independente, etc e tal. Cheguei lá, cara, comecei a olhar aquele placar eletrônico, né, de giz. Aí eu olhei e falei, caramba, cara, que cerveja eu experimento, que cerveja eu bebo aqui, cara, não sei nem o que eu faço. Aí chegou um cara e falou assim, você tá precisando de ajuda? Aí eu falei, porra, cara, eu tô querendo escolher uma cerveja. Ele falou assim, aí ele falou, como é que você chama? Eu falei, pô, meu nome é Limonada. Você faz o quê? Aí eu contei a história da travessia do Atlântico ao Pacífico. O cara mandou na lata, vou fazer uma cerveja dessa história? Eu falei assim, como assim fazer uma cerveja dessa história? Quem era o cara? Ele é o Guilherme. Hoje ele começou a Lift com a gente, mas hoje não está mais. Né? Ele começou, ele deu esse começo, esse start. Aí ele falou, vamos fazer uma cerveja dessa história? Eu falei, como assim fazer uma cerveja dessa história? Que estilo você quer? Foi uma conversa de perguntas. Ele falou assim, que estilo você quer? Eu falei, brother, eu estou tentando descobrir uma cerveja. Primeiro, né? Aí eu falei assim, primeiro! Eis. Aí eu falei para ele assim, cara, 300 dias por ano no Brasil é verão. Então vamos fazer uma cerveja refrescante, pra gente beber, pô, gostoso, não sei o quê. Ah, seu apelido é Limonada? Então vou botar limão na receita. Aí passou o Henrique Mafra, que hoje é meu sócio direto. Ele falou, Henrique, vem ouvir a história desse cara. Ele chamou, conectou, e a gente começou a fazer a Lift Limone, que é uma saison refrescante, com limão siciliano, etc e tal. E ela já está no quarto lote. Agora, tem uma história que vocês fizeram no balão, não é isso? Toda cerveja a gente vai ativar. Toda cerveja vai ter um mini documentário no YouTube que vai contar uma história, que vai ativar, que vai aguçar a curiosidade das pessoas. Aí a gente conversando, pô, o que a gente vai fazer de diferente? Porque a cerveja todo mundo faz de uma certa forma. A gente tem que fazer uma coisa que ninguém ainda fez. A gente gosta disso. Porra, então vamos fazer uma cerveja voando de balão. Eu falei, porra, galera, vocês estão dando trabalho, cara. Aí eu comecei a pensar, falei, comandante, a gente estruturou, fez uma cozinha com uma cerveja inspirada do elemento ar. Eu chamei 2 amigos meus, até do canal Off, que são base jumpers. O Zillermano foi a bordo do balão. Eu falei, Ziller, vem com a gente aqui que ele tem morre de medo de altura, que eu sei. Ele morre de medo de altura. Aí eu falei, vem com a gente aqui. Aí ele voou junto e tá no YouTube, esse mini documentário que a gente fazia na cerveja. A cerveja Lift, se você digitar, ele é o primeiro que aparece. Vocês estão vendo a imagem, né? Então é super bacana. Fez a Lift e agora a gente quer saber o seguinte, inaugurou uma estação lift. O trem parou na estação, literalmente. Ou seja, né? Começou a sua história lá atrás, subiu pro balão, desceu e agora tem um bar da cerveja Lift. Pessoa física, pessoa jurídica em Belo Horizonte. Que doideira. Eu não sei nem o que eu falo. Vou pegar a caixa de lenço daqui a pouco. Porque afinal de contas você agora... Porque afinal de contas agora ele é canceriano. Ele não é mais leonino. Não, canceriano. E ele estava contando pra gente a história do paninho, que é como a história... Por que ele tá com esse paninho, adoro né? Paninho. Paninho ele gosta de servir as pessoas, né? Aquela história de garçom. Servir é uma arte. É uma arte. Servir bem é uma arte. Com certeza. E você tem mais planos de fazer outras fornadas, de outras lifts, e aí envolve Antártida, como é que é isso? Então, a Lift, ela é a marca. Né? Então, a gente tem a Lift Limone, que é um rótulo, a gente tem a Lift Nimbus, que a gente está bebendo agora, que é uma New England Double IPA. Isso. E aí eu criei uma história... Ah, se não falasse... Gente, ela é deliciosa e ela é cheirosa. É deliciosa. E aí eu criei um projeto que eu estou ainda na fase de captação, mas já estou bem adiantado. Fechei com algumas mídias
A gente vai para a Antártica e para a Amazônia. A Amazônia que eu quero fazer uma homenagem para a Amazônia, vou fazer uma Lift Wild. A gente vai para a Antártica em outubro, vamos fazer a Lift Vostok. Se você pegar o planeta Terra, virar de ponta cabeça, de cabeça para baixo, não sei como é que fala aqui em Belo Horizonte. Cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Porque aqui tem o arreda, o agarrado. Então, né? E aí tem uma base bem nos... Não vou falar o cu do mundo, mas Já falou. Pode falar. Tem a base russa Vostok. Tá. E aí a gente vai fazer uma homenagem, fazendo uma Russian Imperial Stout. Ok. Perfeito. Uma Lift Vostok, que vai fazer com um pedaço de gelo. A gente vai para a Antártica fazer com um pedaço do glaciar. E na Amazônia a gente vai fazer com... Não pode ser simples, né? Não pode ser simples, O X da questão é eu poder falar sobre a água. Ah, tá. Que é legal, porque a Amazônia é o lugar que tem mais água no mundo. A Antártica é o lugar que a água está congelada. Entendeu? Então eu vou brincar com a água. Ainda. Mas eu vou fazer essa boa conexão com a água congelada e com a água da Amazônia. E lógico, eu tenho um desejo para a Amazônia muito grande, porque a gente vai passar pelo Mar de Drake. O Mar de Drake é de Punta Arenas, por exemplo, da Pontinha. Pontinha, vou falar Pontinha, igual pontinha lá do mundo, interior lá. Até, são 1.000 quilômetros. 2 dias e meio de viagem, onde você tem o Oceano Atlântico de um lado e o Pacífico do outro. Então você imagina o que é aquilo. É um shake total, né? Shake de oceano. Então são 2 dias e meio de viagem na adrenalina master, assim. Então tudo isso para poder fazer uma cerveja, para poder falar para as pessoas e inspirar as pessoas de uma certa forma. Eu quero que as pessoas olhem o mini documentário e falem, cara, que legal que esses caras fizeram um negócio desse. Então eu gosto disso daí, eu gosto desse movimento para que, de uma certa forma, possa criar algum estalo em alguém. Fica o convite para quando você lançar esse mini documentário, depois de você viajar e voltar ao Esquema Novo para nos contar. Vou trazer um pedaço do gelo aqui. Mas aí eu trago um Scott aqui pra gente botar. A gente quer, na verdade, a cerveja, não é isso? E por enquanto, até lá, quem quiser experimentar as Lift, endereço lá? Na Vitória Marsola 203. Vitória Marsola 203. Ex-República do Lúpulo. A gente fez essa conexão, até falo rapidamente, eu estava lá um dia, ele é um ponto de venda da Lift, aí o Bruno, que é o proprietário que criou, no dia 7 de abril de 2017, né, e a gente vai lançar... Já lançamos. 7 de abril de 2018. Não vai vir ainda. Mas o Bruno falou assim pra mim, Limonada, semana que vem tem o lançamento de uma cerveja, eu tô precisando de alguém que faça um som aqui. Naqueles milésimos de segundo que ele falou aquilo, meu cérebro processou, eu falei, eu faço. Nunca tinha feito, nada. Não sou nenhum especialista, mas gosto de música, como qualquer um gosta. Aí eu comecei a fazer, falei, como que eu vou discotecar? Aí eu vi os DJs, né, cara, aquele negócio, aquelas... Parafernálias. Falei, caraca, eu não vou conseguir fazer isso. E eu falei, vou discotecar no YouTube. Aí comecei lá no YouTube e eu fiz os testes de casa. Aqueles 5 segundos de propaganda eu me fudia, cara. Eu falei, não dá. Aí eu falei, vou no Spotify. E fiz uma lista, a Limonada Lift, uma lista do Spotify, que tem 400 músicas. E eu vou dizer uma coisa pra você, é sensacional. A hora que você tá botando um som, a hora que a galera tá dançando, vocês são DJs, vocês sabem o que eu tô dizendo, cara. Bem mais do que eu. Cara, mas a hora que você tá botando um som, cara, você tá vendo a galera cantando a música que você acabou de colocar, cara, aquilo arrepia. Fez o convite, estão todos convidados para ver os documentários, beber a cerveja, ir ao bar, celebrar. Fica o convite para voltar quando você tiver voltado da Antártida, não é isso? A casa é sua. E, gente, foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada pela cerveja. Obrigado pela cerveja, obrigado pela ótima entrevista. Esse gostou, que ele bebeu. Aqui, o Denise foi o único que já acabou. Minha nota. Na verdade, a gente está acabando essa entrevista agora. Poderia render muito mais, porque o Terence já está enrolando a língua. Não vai ficar muito bom. Digigindo. Ó, gente, beijos. Tchau.